Oi, eu sou o Felipe e sim, tem um atleta trans nas Olimpíadas. Um atleta trans subindo no ringue para dar porrada em luta de boxe. E não querem que você saiba, mas eu já vou chegar lá. Porque se você estiver entediado, sem nenhum entretenimento para gastar o seu tempo, faça o seguinte, aborde alguém, pode ser na internet, mas pessoalmente é mais legal. E pergunta assim, qual a sua opinião sobre atletas trans? Independentemente da posição da pessoa, você vai ver faíscas saindo, e não é nem pela complexidade do tema, que de fato é complexo, mas porque esse é mais um daqueles muitos assuntos que você encontra o maior número de especialistas por metro quadrado. E é assim que um monte de desinformação se espalha. Então vamos tentar reunir o que se sabe sobre esse caso aqui. Você deve estar ciente de que tá rolando as Olimpíadas. E no dia 1º de agosto aconteceu uma luta de boxe entre as atletas Angela Carini, da Itália, e Imane Khalif, da Argélia. Nas Olimpíadas você tem uma divisão principal que segrega por gênero e cada gênero vai ter a sua divisão de peso. Com apenas 46 segundos do primeiro round, a Imane sentou-lhe uma porrada bem dada na cara da Angela e a italiana pediu pra parar, entregando a vitória de mão beijada, literalmente, pra argeliana. Tá, e o que tem de tão polêmico nisso? É que pra alguns, a Imane Khalif é na verdade um homem se fingindo de mulher. Então o que vamos fazer a partir daqui é avaliar esses argumentos para descobrir se teve alguma injustiça. Primeiro, a Imane parece um homem. Sim, e esse padeiro parece o Messi. Parecer e ser não são a mesma coisa. Eu tô começando com esse argumento justamente porque ele é o mais bobo. Eu quero tirar ele logo da frente porque tem gente postando foto da Imane e dizendo, olha isso, ela é claramente um homem. A pessoa que diz isso obviamente não entende do esporte. Levando em consideração que é um esporte de contato como todas as outras lutas, seria muito mais surpreendente você encontrar uma mulherzinha feminina padrão com unha de acrigel. Quem conhece o mínimo de luta sabe que não tem muita Camila Smogoleca nessa área. É mais comum você encontrar uma Gabi Garcia da vida. Sim, essa aqui é uma mulher cisgênero, ou seja, nasceu biologicamente feminina, com útero, ovário, etc. e se define como mulher. Mas se comparar o texto dela com a minha, eu vou parecer um bebê recém-nascido. Ser masculinizada não pode ser um excludente para lutas, pelo contrário, é esperado. Mas não para por aí, claro, porque a polêmica não é nova. Em 2018, quando tinha 19 anos, Imane participou do campeonato de boxe amador que acontece a cada 2 anos organizado pela IBA, a International Boxing Association. Na sua primeira participação, ela terminou em 17º. Na segunda participação, aí sim, ela se esforçou um pouquinho mais e terminou em 33º, sendo eliminada no primeiro round pela Natália Shadrina, da Sérvia, que, aliás, como você pode ver pela foto, exala delicadeza como qualquer lutadora de boxe extremamente feminina frufru. E em 2020, nas Olimpíadas de Tóquio, ela chegou até as quartas de finais, mas perdeu a medalha de bronze por decisão unânime para a irlandesa Kelly Harrington. Ela seguiu competindo até que em 2023 ela foi competir de novo lá no campeonato da IBA. Só que dessa vez ela foi desclassificada no meio da competição, apenas algumas horas antes de lutar para defender a medalha de ouro. E o motivo, tratado apenas como razões médicas pelo Comitê Olímpico da Argélia, foi tornado público. Ela não passou nos critérios de elegibilidade. Ela chegou a recorrer, mas depois desistiu. E que critérios eram esses? A verdade é que os exames feitos pelos atletas devem ser mantidos em segredo por motivos legais. A vida não é bagunça. Praticamente todos os países defendem a privacidade de dados médicos. Mas já na época começaram a surgir os boatos de que os níveis de testosterona dela eram altos demais. E é importante lembrar, a testosterona supostamente deu alto antes da última luta, quando ela foi desclassificada. Até então, estava dando tudo certo, o que de fato é muito esquisito quando, menos de 2 anos depois, ela está mais uma vez defendendo seu país nas Olimpíadas. E seus exames seguem dando corretos. O que levanta a questão, por que é que o Comitê Olímpico não respeitou a decisão da IBA e desqualificou ela também? Na verdade, sim, o Comitê Olímpico desqualificou a IBA, e não pelo motivo que você está imaginando. Um dos maiores golpes à credibilidade da IBA começou com as alegações de corrupção e manipulação, mas muito antes de toda essa treta. Em abril de 2021, a organização que tinha trocado de gestão para as mãos do russo Umar Kremlev assinou um acordo de cooperação com a Gazprom, uma empresa estatal russa de exportação de gás natural. A associação levava o nome da empresa para o mundo e com a grana do patrocínio, eles iam pagar quase
3 milhões de dólares em prêmios para os participantes. O que veio em boa hora, já que a IBA tinha uma dívida de mais de 10 milhões de dólares por causa de um outro evento de boxe fracassado. Assim, a organização, que estava afundada em problemas financeiros e de imagem, começou a se recuperar. Só que nesse mesmo ano, foi aberta uma investigação independente liderada pelo advogado canadense Richard McLaren, que descobriu que as lutas que classificaram os atletas para as Olimpíadas de 2016, que aconteceu aqui no Rio, inclusive, foram manipuladas. É um dossiê de 152 páginas que explica detalhadamente como funcionava o esquema. Mas o resumo era: dinheiro russo entrava, atleta russo passava. Por exemplo, na quarta de final do peso galo, o irlandês Michael Conlan passou com uma carreta em cima da cara do russo Vladimir Nikitin e ainda assim perdeu por pontos. Na disputa pela medalha de ouro no peso pesado, o cazaquistanês, ou cazaque se preferir, Vasily Levit, jambrolhou a fuça do russo Evgeny Tichenko e também perdeu por decisão dos juízes. Essas duas lutas foram tão descaradas que serviram como o estopim para o início da investigação, que revelou também a institucionalização do doping na Rússia. Se você quiser saber um pouco mais da relação da Rússia com trapaça nos esportes, assiste o documentário Ícaro de 2017. A coisa pegou mal e a própria IBA, sob essa nova gestão, contratou o Richard McLaren para tentar melhorar a sua imagem e fazer tudo certinho, de acordo com as regras do Comitê Olímpico Internacional. E quanto mais você chafurdava no passado da IBA, mais longe a coisa ia, e encontraram esquemas de manipulação e corrupção em troca de dinheiro e favores políticos, pelo menos até as Olimpíadas de 2012. Poxa, então esse Umar Kremlev é muito honesto, né? Você deve ter pensado. Mas o Comitê Olímpico achou diferente, principalmente porque o cara tem uma amizade bem próxima com Vladimir Putin. E desde que Umar Kremlev assumiu a presidência da IBA, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, ele tirou a sede da Suíça e moveu para a Rússia. Depois, ele mudou as regras de escolha para juízes e árbitros, tornando o porquê dessas escolhas meio obscuras. Em 2022, a IBA baniu a Federação Ucraniana, impedindo os atletas de lá de competirem defendendo o próprio país. Eles deveriam lutar como lutadores da IBA. E isso é importante porque a maior parte das federações optou por boicotar a Rússia por causa da invasão da Ucrânia. Decisão que, obviamente, a IBA de Kremlev se recusava a fazer. O resultado disso e todo esse histórico foi que a IBA se tornou uma organização cada vez mais isolada, até que em junho de 2023 perdeu o seu status de organização reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, o que explica por que ninguém deu a mínima para o que eles dizem sobre essas Olimpíadas. Mas não explica o que tinha de errado com os exames da Imani. Em 25 de março de 2023, o Umar Kremlev deu uma entrevista para a rede de notícia russa TASS, e lá ele disse o seguinte: com base nos resultados dos exames de DNA, identificamos vários atletas que tentaram enganar os colegas e se fingirem de mulheres. Com base nos resultados dos exames, ficou comprovado que possuem cromossomos XY. Perceba que em nenhum momento ele diz que é o caso da Imani. Ele diz que atletas foram desclassificadas por isso. Mas, para além da desconfiança natural que surgiria, principalmente quando você lembra que só descobriram isso algumas horas antes da Imani subir para defender a medalha de ouro no campeonato, vamos avaliar o que foi dito aqui. Porque, dado o histórico da instituição, eu gostaria de mais informações sobre esses exames. Antes da gente falar sobre a Imani ter ou não ter cromossomo XY, vamos falar então o que são cromossomos. Geralmente as pessoas que trazem essa palavra para a questão não sabem muito bem o que significa. Parece que o cromossomo é tipo um chá revelação microscópico que você estoura e aí ele explode rosa ou azul dependendo de uma letrinha, e obviamente não é assim. Você é feito de células e dentro dessas células você tem o DNA, e vamos ignorar as mitocôndrias dessa vez para não tornar tudo mais complicado. Basicamente, as suas células têm o DNA, que é basicamente um manual de instruções do corpo. Esse DNA se organiza numas tirinhas que vão ser chamadas de cromossomos, e nós temos 23 pares deles, metade dada pela sua mãe, metade dada pelo seu pai. Um desses pares de cromossomos vai ser chamado de gonossomo, porque vão ser responsáveis pela criação das gônadas, ou seja, os órgãos que produzem as células sexuais.
Basicamente, é esse sistema X e Y que vai virar para sua célula, que tem a capacidade de ser qualquer um dos dois, isso é muito importante, e vai dizer, vira testículo, vira ovário, vira clitóris, vira glande, vira próstata para nutrir os espermatozoides, vira glândulas de Bartholin para lubrificar a entrada vaginal. Ou seja, os cromossomos sexuais, assim como os outros cromossomos, na verdade, né, agem para formar as estruturas do corpo. O próprio cromossomo não tem o conceito de homem ou mulher. As células estão só ali fazendo o seu trabalho de forma localizada, sem uma visão geral do projeto. Dito isso, será mesmo que a Imani pode ser considerada mulher, mesmo tendo cromossomos XY? Se você prestou atenção até aqui, você já deve saber a resposta. Na verdade, a gente sequer precisa entrar na questão de transexualidade para encontrar mulheres com cromossomos XY. 10% das mulheres portadoras da síndrome de Turner vão ter cromossomos XY. Ou também você pode encontrar alguém com insensibilidade a andrógenos, ou seja, geneticamente masculino, mas não capta testosterona, então passa a se desenvolver normalmente com todas as características que você esperaria de uma mulher. Nessa foto que você está vendo agora, todos esses indivíduos são formados por cromossomos XY. Mas é mais fácil você encontrar alguém com digenesia gonadal, mais conhecida como síndrome de Sawyer, onde a pessoa vai ser XY, mas desenvolver todas as características femininas, incluindo vagina e útero. Sim, podendo engravidar por fertilização in vitro, claro, mas ainda assim vai ser uma mãe geneticamente masculina. Não dá pra saber se algum desses que eu citei é o caso da Imani, mas surgiram rumores de que ela teria algum transtorno de desenvolvimento sexual, colocando ela como uma pessoa intersexo. Uma palavra que está gerando bastante confusão por aí, justamente por ser a famosa palavra guarda-chuva, que compõe mais de 40 condições diferentes. As pessoas que antigamente eram chamadas erroneamente de hermafroditas possuem tanto as genitálias externas como seu sistema reprodutivo em algum lugar do meio, num espectro entre macho e fêmea, tornando assim impossível categorizá-las binariamente. Qualquer definição estrutural ou visual que você tentar aplicar vai falhar. Só que assim, eu não sou perfeito e eu posso ter procurado mal, mas eu não encontrei nenhuma fonte oficial afirmando que a Imani é intersexo. Se você encontrou, por favor, coloca aí nos comentários. Eu vi prints, eu vi tweets, eu vi até matéria do E-Farsas, mas eu não vi nenhuma fonte, nenhum pronunciamento oficial por isso. A Imani foi designada como menina ao nascer, cresceu como menina, seguiu se identificando como menina e nada disso tinha sido questionado até agora. Como a Imani não comentou publicamente o assunto, ficamos somente com o comunicado da IBA e do Comitê Olímpico. Então, vamos voltar rapidamente ao comunicado da IBA. Questionaram exatamente aquilo que eu questionei. Por que decidiram verificar se a Imani era XX ou XY só quando ela estava encostando na medalha de ouro? Quando a polêmica explodiu, a IBA reiterou a sua posição de desqualificar a Imani e também tornou pública a ata documental onde explicava a decisão. As fontes vão estar aqui na descrição, mas saiba que o documento discute várias outras coisas, então vamos focar na Imani. Segundo o comunicado, o questionamento foi feito inicialmente por Marco Patrick, o chefe de esportes da IBA. Segundo ele, um laboratório independente tinha confirmado que a Imani e uma outra atleta que também está competindo agora nas Olimpíadas, a taiwanesa Lin Yu-ting, não estariam de acordo com as regras de elegibilidade. Essa decisão colocaria a tailandesa Chanjan Suwanapeng, que tinha perdido para a Imani, de volta na disputa e permitindo assim que ela conseguisse a medalha de bronze. A mesa diretora da IBA pediu mais esclarecimentos e então foi explicado que eles colheram material genético da Imani e da outra atleta, mas sem especificar que material e como. Lembrando que cromossomo se verifica em exame de sangue, não de urina, e mandaram para um laboratório, sem especificar qual e onde, para fazer um exame, sem explicar que exame e como. O resultado voltou acusando que elas não cumpriam os critérios de elegibilidade. Que critério? Nunca foi especificado. Repito, em nenhum lugar do documento diz que elas possuem cromossomos XY. Porém, o documento deixa claro que elas não caíram por terem testosterona acima do permitido. O que se juntar com a fala do Kremlev dá margem para a gente apenas especular sobre essa coisa do XY. Só que isso teria acontecido em 2022.
O problema é que o resultado só saiu depois que o campeonato tinha acabado. Aí não tinha o que fazer. O que não é verdade, já que a federação pode sim reaver o resultado de uma luta caso seja descoberta. A própria IBA, sob o comando do Kremlev, fez isso depois que descobriram suas falcatruas do passado, como eu citei ainda agora. Mas o mais estranho dessa história é que, ainda assim, em 2023, eles permitiram que a Imani competisse. E, de novo, os exames foram repetidos. Mas dessa vez, saíram bem rápido, em 7 dias. E o resultado chegou um pouco antes dela subir no ringue para disputar a medalha de ouro. O que não prova qualquer farsa, claro, mas quem falar que não é estranhíssimo, mentiu. Eles fazem o exame num ano, confirmam que ela é homem, e aí no ano seguinte, deixam ela competir até quase o fim? E na hora da última luta, decidem verificar se ela continua homem? Como é que é isso? Que lógica é essa? Mas ainda assim, vamos tomar como reais esses resultados que nunca foram explicados direito ou tornados públicos. E que nunca serão, tá? Já que ou a IBA tá mentindo e não vai mostrar, ou tá falando a verdade e não poderia abrir ao público um documento médico confidencial. A questão que sobra é por que o Comitê Olímpico permitiria a Imani de competir se ela tinha sido desqualificada? O critério não deveria ser o mesmo? Eu verifiquei os documentos oficiais da IBA e encontrei um manual de regras para elegibilidade. O documento mais antigo que eu encontrei é de abril de 2023. Sim, um mês após a desclassificação da Imani. E lá está descrito que eles consideram lutadora feminina um indivíduo possuidor de cromossomos XX. E segundo o próprio Comitê Olímpico, eles mudaram os critérios de elegibilidade no meio da competição, o que é no mínimo uma aberração. Mas, mais do que isso, porque segundo as regras da IBA, a Imani não poderia competir, já que supostamente ela é considerada um homem. Mas esse cara aqui, ó, é o nadador e medalhista Pedro Spajari, portador da síndrome de Klinefelter. Segundo o critério da IBA, ele é uma mulher, já que tem 2 cromossomos X, e poderia trocar soco com a italiana. Genial, né? Esse nadador é um homem cis, designado homem, com genitália masculina e todo o interior masculino. Mas eu acho que eu já falei o suficiente sobre como definir gênero por cromossomo vai dar errado, já que a função deles não é essa. O que a gente precisa fazer é verificar os critérios do Comitê Olímpico. Será que eles estão aplicando as regras de uma forma justa? O critério básico de gênero deles é o que diz no seu documento. Mas vale a pena comentar como é que eles fazem para o caso de pessoas transgênero ou com alguma condição similar a que especularam sobre a Imani, que, só relembrando, passou em todos os critérios hormonais propostos tanto pelo Comitê Olímpico quanto pela IBA. Atletas trans que quiserem competir na categoria feminina devem passar pelo exame antidoping, que garante que o seu nível de testosterona ficou abaixo de 5 nanomoles por litro pelo menos nos últimos 12 meses antes da competição. Lembrando que um homem adulto vai ter por volta de 10,35. O que é curioso por 2 motivos. Primeiro, porque essa exigência não é feita para atletas cisgênero. Então, por mais que você ache que a questão hormonal vai dar uma vantagem para atletas trans, na verdade vai causar prejuízo. E segundo, porque exame de testosterona não é a única parte controversa a respeito da participação de pessoas trans nas categorias do gênero que elas se entendem. Tem todo um debate sobre estrutura muscular, densidade óssea e muito mais que a gente ainda não conseguiu bater o martelo cientificamente. Mas como eu disse anteriormente, existe sim um atleta trans nas Olimpíadas. É o boxeador Hurgi Basiadan, um homem trans das Filipinas, que apesar de ser um homem trans, continua competindo na categoria feminina. E é aí que você diz, ahá, eu sabia, trapaça. Só que tem um detalhe, ele não passou por qualquer processo cirúrgico ou terapia hormonal para transicionar. O seu corpo permanece como de fábrica, vamos dizer assim, do mesmo jeito e sob as mesmas regras que qualquer mulher que ele enfrentar. Então, o que aprendemos com isso? Que toda essa história é muito complexa e, surpreendentemente, memes de internet são incapazes de te fornecer as informações necessárias para você ter uma opinião e dar pitaco sobre os assuntos. Mas, por fim, vale a pena comentar um pouco sobre o passado da Imani, porque foram feitas algumas matérias sobre a sua vida, trabalhando num ferro velho da Argélia, e tem registro dela desde pequena, sendo criada como menina mesmo. Na Argélia. Sim, Argélia, país no norte da África de maioria muçulmana. E sim, a mesma Argélia, cujo Código Penal diz no artigo 338 que o culpado de ato homossexual é punido com pena de prisão de 2 meses a 2 anos e com multa de 500 a 2.000 dinares argelinos. Se um dos participantes tiver menos de 18 anos, a pena para o maior pode ser elevada para 3 anos de reclusão e multa de 10.000. A mesma Argélia
que ainda aplica terapia de conversão. E é aqui que chegamos na parte mais ridícula de todo esse debate. Felipe, mas eu vi um vídeo dela ajeitando o peru dentro do calção. Beleza, então a sua tese aqui é de que a Argélia, que é um país islâmico extremamente conservador, que pune com cadeia homossexuais e transexuais, permitiu que um atleta fizesse todo o seu processo de transição, não apenas permitindo tratamento hormonal, mas permitindo que ele mudasse até mesmo os seus documentos. E enviou um atleta trans para competir numa Olimpíada, sob os olhos de todo o planeta, e ainda por cima botou ele no ringue, sem coquilha. Botou um homem fingindo ser uma mulher para lutar, com o peru balançando. Essa é a sua tese. Eu tenho uma tese melhor. Escuta essa. E se nem a argeliana nem a italiana são grandes atletas e essa luta de boxe foi muito capenga? Graças a Deus que acabou cedo. A Imani é uma lutadora de história curta e a Angela Carini é uma boxeadora amadora que na verdade trabalha como policial na Itália. Você realmente esperava uma grande luta? O que eu sei é que enquanto a gente gasta tempo com acusação e defesa de uma das teorias de conspiração mais esquisitas que 2024 proporcionou, a galera esqueceu de parabenizar a Larissa Pimenta, que foi bronze no judô. E se você viu a luta, você viu as duas atletas sem largar o osso até o último segundo. Você viu a galera que se engajou nessa discussão, ao menos dando um parabéns pra ela? Teve a mesma comoção para colocar no centro das atenções a nossa medalhista de ouro, Beatriz Souza? E o William Lima, que trouxe medalha de prata? É um assunto que interessa ao seu político favorito? Depois, pergunta pro seu político favorito o que ele acha das Olimpíadas terem aprovado um abusador condenado. Verifica lá e depois me fala. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.